Amados, boa noite. Graça e paz. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Quem está triste, diga amém. Quem está com raiva de alguém, diga amém. Sei não, hein? Quem está com orgulho guardado no coração, diga amém. Quem está com ódio, sentindo ódio de algo ou de alguém, diga amém. Oh, glória. Ô povo abençoado, hein? Então eu vou embora. Vou nem pregar hoje, não. Mas pode se sentar. Não, vamos ler a palavra de Deus. Neemias, abra comigo. Neemias, capítulo 2, versículo do 2 ao 3. Versículo 2 e 3. Neemias, depois de Esdras, lá no Velho Testamento. Todos acharam? Quem não achou, então segue aqui comigo, então, para você não perder. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Pode se sentar. Esse versículo mostra a tristeza que Neemias estava sentindo, porque a cidade que os pais dele estavam enterrados, a cidade que ele cresceu, a cidade que ele nasceu, cresceu, né, viveu toda a sua vida, os pais, as lembranças dele estavam lá, os pais dele estavam enterrados lá, e essa cidade estava sendo assolada, ela estava sendo destruída, e ele sentiu uma tristeza muito grande no coração, a ponto do rei observar, né, e perceber. E ele disse assim: você está triste, né? E como pode você estar triste sendo que você não está doente? Ou seja, você, né, qual que é o motivo? Você não está doente, né? Eu não estou vendo você passando por necessidade nenhuma, por nenhuma dificuldade. Então, é uma tristeza que vem do seu coração. E aí ele foi e disse, né? E ele, né, achou sobremaneira assim, né? Ele até ficou, nossa, o rei percebeu a minha tristeza. Então, realmente, a minha tristeza está sendo passada, né, através dos meus olhos, através do meu rosto. E ele falou: mas rei, como eu não estaria triste se a cidade que eu cresci, que eu nasci, que eu, né, todas as minhas lembranças lá, os meus pais estão enterrados lá, está sendo assolada e destruída? E aí o rei entendeu e falou: o que você quer que eu faça por você? O que eu posso fazer por você? E aí Neemias falou: olha, me libera, né? Me libera, me dá cartas, depois você pode ler aí, me dá cartas para mim ir até lá, para eles entenderem que eu estou lá por uma causa, né, por um motivo, e aí eu vou resolver esse problema. Ou seja, ele ia lá, resolver o problema, salvar a cidade dele. Mas o que eu trago com isso? Que hoje o que nós mais temos visto são pessoas estáveis nos seus sentimentos. Eu quero falar sobre estabilidade emocional. Eu dei o tema para essa mensagem de reféns da liberdade. Por quê? A única coisa que nós podemos ser, que nós devemos ser reféns, é da liberdade que Cristo nos dá. E eu fico admirado que toda vez que eu venho pregar nos jovens, os louvores, eles batem direitinho com a mensagem. Falando no louvor da Nívia, falando que eu quero me esvaziar das dores, das desilusões, de tudo que me afasta de Deus. Naquele outro, a liberdade está onde Deus está. A liberdade está aqui, com misericórdia e graça. O Senhor libera ela sobre as nossas vidas. E a única coisa que nós podemos permitirmos sermos reféns é da liberdade que Cristo nos dá. E o que as emoções elas fazem o tempo todo? O que os sentimentos fazem o tempo todo conosco? Querem nos fazer reféns deles. Como se eles mandassem em nós. O sentimento manda em nós, a emoção manda em nós. Mas não é verdade, não é assim. Ainda mais nós que temos o Espírito Santo de Deus. As pessoas não estão conseguindo lidar com aquilo que sentem em relação a alguém, em relação a algo ou alguma situação. Facilmente se entregam aos sentimentos que chegam e assolam,
se entregam ao ódio, à raiva, ao orgulho, ao medo, à decepção, à amargura, à tristeza. E suas emoções fazem uma festa com a sua saúde emocional, com a sua saúde física e com a sua saúde espiritual. E nós nos tornamos os destroços, ficamos em destroços. Mesmo conhecendo a palavra de Deus, mesmo vivendo o melhor de Deus nessa terra, a gente ainda se permite ser refém dessas emoções. Neemias, ele estava triste, porque, afinal de contas, ele tinha um motivo. Não, realmente, era um motivo para ele estar triste. E eu não estou falando que você não pode ficar triste, que não podemos ficar tristes. Na verdade, nós vivemos no mundo, e o que a palavra de Deus diz? Que no mundo nós teríamos aflições, mas nós venceríamos todas elas. No mundo tereis aflições, mas o que a palavra de Deus diz? Tem de bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo e nós podemos vencer também. Então, a palavra de Deus ainda diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória acima de toda comparação. 2 Coríntios 4:17. A nossa leve, olha só, o que Neemias estava passando era muito pesado. Mas a nossa leve e momentânea tribulação, ela produz para nós um eterno peso de glória, ou seja, não se pode comparar, além da comparação. Não existe nada nessa terra que você pode comparar com isso que Deus tem para nós. Esse peso de glória que não compara as leves e momentâneas tribulações que nós vivemos, as tristezas que nós vivemos no nosso dia a dia, os aflitos, as dificuldades, as decepções, nada se compara. Então é isso que nós podemos ficar tristes? Podemos. Nós podemos nos entristecer, nós podemos chorar, nós podemos ficar magoados com alguém, podemos. Mas aquilo não pode fazer de nós reféns disso. Nós não podemos ficar reféns dessa raiva que você sente de alguém, não pode ficar refém desse ódio, desse orgulho que alguém lançou sobre a sua vida, ou desse medo, ou dessa tristeza mesmo. Cuidado com essa tristeza, porque daqui a pouco você pode entrar em depressão. É mesmo, eu vou acabar entrando em depressão. Eu estou depressiva. Aí você já começa a entrar no processo de depressão. E não é isso que Deus sonhou para nós, amém? Existem momentos em nossas vidas que ficamos tristes. Primeiro, porque somos humanos. E segundo, porque estamos nesse mundo. E antes disso, fala para nós não desfalecermos. Quando o Senhor fala lá, que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós peso de glória, antes disso ele fala, olha, não desfaleçam. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Ou seja, não se desfaleça, não se entregue por coisas bobas, por coisas banais, pelas coisas deste mundo. Porque ainda que o seu exterior, o seu homem exterior, ele se corrompa, o interior, ele é renovado de dia em dia. Ou seja, ainda que a sua carne, ela queira se corromper todos os dias, o seu homem interior, o seu espírito, que Deus renova todos os dias, é de dia em dia. Olha só como a palavra de Deus fala, de dia em dia. E a gente sabe que a palavra de Deus fala que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Olha, o Senhor renova o nosso espírito de dia em dia, as misericórdias dele se renovam todas as manhãs. Ele nos dá a vitória certa ao acordar e ao deitar. Então, por que a gente ainda se entrega a essas emoções, a esses sentimentos? Diante disso tudo que a palavra de Deus nos diz, era para vivermos reféns dessa glória que Deus tem. Era para sermos reféns das coisas eternas e não atentarmos para a terra. Era para nos renovarmos todos os dias nessa presença sem comparação. Mas as pessoas estão escolhendo serem reféns das emoções, serem reféns das palavras do diabo, serem reféns de suas emoções. E tudo é uma decisão, amado. Você precisa decidir não dar ouvidos ao diabo. O diabo, ele é só... Sabe aquele demoninho lá que tem nos filmes? Que tem o demoninho de um lado, o anjinho do outro? Ele existe. Ele é real. Ele não é contação de sua ficção, não. Ele é real. O diabo, ele está o tempo todo assoprando no seu ouvido. Mas o Senhor também, ele fala o tempo todo. Você precisa escolher para qual que você vai dar voz. Aí as pessoas assim, não... o diabo, o que ele é? Especialista. Tem pós-graduação, MBA, tudo. Mestrado, doutorado em nos lembrar do nosso passado. Ele é especialista no seu passado. Coisas que você não lembra, ele sabe e ele te faz lembrar. Ele te faz recordar disso. E ele lança contra a sua vida. Ele te acusa. Para acusar, ele é ótimo. Mas ainda bem que nós temos um advogado perante o Pai.
para nos defender, para nos purificar de toda injustiça, né? E ainda nos tirar de todo o mal. Podemos ficar tristes, mas ser padrão na nossa vida que não pode. Você pode ficar triste, mas isso não pode ser o padrão da sua vida. Né? Neemias estava triste, mas aí de repente o rei falou: o que eu posso fazer para te ajudar? Já viu a gente estar triste na igreja? Aí chega alguém: ô meu amado, eu estou vendo que você está triste, você está chorando, eu posso te ajudar em alguma coisa? Não pode ajudar não, está tudo acabado, não tem mais jeito, está tudo destruído, né? E você não vê solução, não tem solução. Isso porque a pessoa está na igreja. Eu estou falando de crente, tá, gente? Não estou falando de gente lá de fora, não. De instabilidade emocional lá de fora, não. Estou falando aqui de dentro. Né? Que não tem mais jeito, tá tudo. Eu vou tomar pau de tudo mesmo, já não tem solução. Vou ser jubilado, a pessoa tomou um pau, vai ser jubilado, né? O namorado terminou com ela, acabou, ela não vai casar mais, ninguém vai querer ela mais. Né? E assim, não aceita ajuda, não se abre com ninguém. A importância também de a gente se abrir, da gente falar das nossas emoções. Porque quando nós não falamos, tem uma frase de um psicólogo famoso que fala que quando a boca cala, o corpo sente. Mas quando a boca fala, o corpo sara. Então quando nós falamos, nós tiramos de dentro de nós aquilo que está afligindo, aquilo que está machucando, aquilo que está doendo, e a gente coloca para fora. Eu questionei, por que no encontro, tem aquele momento no encontro com Deus? Quem não fez encontro com Deus? Levanta a mão. Pouquinho. Por que lá no encontro tem um momento que é o momento da cura interior? E é um momento que no final dessa cura interior, você tem a oportunidade de procurar alguém para confessar o seu pecado. Para confessar algo que está dentro de você, que você quer mudar, que você está arrependido, você quer mudar. E eu entendi que é o quê? Que quando você confessa, não seria suficiente só eu confessar para Deus, mas eu entendi que quando nós confessamos para o outro, é porque eu realmente me arrependo. Porque se eu estou me abrindo com o outro, a ponto de falar: olha, eu fiz isso, mas eu não quero isso mais, de me expor ali para o outro, que é claro que é alguém que você tem da sua confiança, é porque eu realmente me arrependi. Porque quando eu não quero expor o meu pecado, eu não quero expor aquilo que eu fiz de errado, é porque aquilo ainda está dentro de mim de alguma forma que eu não quero deixar sair. E é por isso que nós precisamos colocar para fora. Né? Olha, eu não quero essa vida mais. Eu tenho raiva disso. Né? E nós precisamos realmente ter raiva do nosso passado. Outro dia eu conversando com umas amigas crentes, de novo. Eu gosto de falar de crente, porque eu não estou lá fora, eu não sei o que o mundo lá está falando, o que eles estão vivendo. Mas, infelizmente, no nosso meio, a gente ainda vê coisas que não são conforme a palavra de Deus. E aí eu estava conversando com algumas amigas crentes, e elas estavam falando sobre quando elas perderam a virgindade. Eu já falei isso para vocês, eu acho. Já, não já? Mas vou falar de novo. E aí ela falou assim que... Uma delas falou assim: eu perdi com 15 anos, mas eu me arrependo muito. Quem dera se eu pudesse ter perdido agora, né, com meu esposo. A outra falou: eu perdi com 14, mas nossa, que arrependimento também. Eu tenho tantas marcas profundas desses relacionamentos, né, que me feriram, que me machucaram, que até hoje, né, eu trago ainda com algumas dificuldades. E a outra virou e falou assim: eu perdi com 13, não arrependo não. Nossa, aproveitei demais a minha vida antes de casar. Graças a Deus, aproveitei demais. Nossa, aproveitei o suficiente. Agora casei. Ai, meu Deus, vontade de chorar. Chorar, sabe por quê? Quando a gente converte, quando a gente aceita Jesus, quando a gente abre mão do nosso passado, a gente tem que ter nojo. É nojo do passado mesmo, porque aquilo que nós fazíamos antes não era conforme a palavra de Deus. Né? Se a gente ainda salva alguém que antes de Jesus ainda fazia as coisas direitinho, é muito pouco. Né? E a gente tem que ter nojo, vergonha desse passado. Por isso a importância de nós expressarmos. Neemias, ele estava triste devido a uma grande causa, mas mesmo assim não se entregou à tristeza. Aquela tristeza não podia virar padrão, não podia virar estilo de vida, assim como outras emoções não podem se tornar maiores que nós mesmos e maiores do que aquele que habita em nós. Deus é maior que o ódio, que a tristeza, que a raiva, que o orgulho. Precisamos mudar a forma que recebemos essas emoções nas nossas vidas. Nós precisamos mudar o que fazer com essas emoções. Precisamos aprender a administrá-las e a comandá-las. Você comanda as suas emoções, amém? Você sabia disso?
É você que comanda suas emoções. Mas tem pessoas que as emoções comandam eles. Mesmo conhecendo Jesus, servindo a Jesus, as emoções comandam. Ele sente ódio, ele sente raiva, ele tem orgulho dentro dele, né? E Jesus está na vida dele. Mas que adianta Jesus estar na vida dele se ele não dá liberdade para o Senhor agir? Né? Vem cá, Lívia, fazendo favor. Vou te dar um exemplo. As emoções, elas fazem assim com a gente, ó. Sente raiva, sente ódio daquela pessoa que fez aquilo com você. Sente orgulho. E assim que ela vai fazendo. Aí tenta fugir, Lívia. Onde você está pensando que vai? Não, você vai ficar triste. Volta aqui, você vai ficar triste porque você não tem motivo nenhum para ficar feliz. Mas sabe o que o Senhor quer fazer com a gente? O contrário. Você comanda suas emoções. Põe o microfone aqui. Você comanda suas emoções. Sai daqui ódio, sai daqui raiva. Obrigada, Lívia. Sai daqui ódio, sai daqui raiva, sai daqui orgulho, sai daqui medo, sai daqui desilusão, sai daqui tristeza. Né? Você não faz parte da minha vida, não habita em mim essas emoções. Né? Porque se o Senhor habita, não tem espaço para essas coisas, amado. Dar o exemplo, já dei. Deus não pode nos usar se não mudarmos nosso temperamento. Todos os homens da Bíblia, Deus teve que tratar seu temperamento. Né? Paulo é um dos maiores exemplos que Deus teve que tratar. Paulo só faltou Deus jogar ele no chão, esmurrar, amassar, né? E é como se fosse um vaso mesmo. Quebrou ele todinho, faltou jogar no chão, não, ele jogou, ele caiu do cavalo mesmo, né? Caiu do cavalo, ficou cego. Depois vocês leem a história de quem não conhece. Ficou cego, ficou 2 dias cego, 2 dias mesmo, acho que foi. 2 dias cegos e aí, né? Foi alguém lá, abriu os olhos dele. E ele voltou a ver. E aí Deus foi confrontando ele em todas as coisas da vida dele. E é isso que Deus quer fazer com você. Se você não der liberdade para Deus trabalhar no seu temperamento, o seu marido vai ter um trabalho, amada. Se o rapaz, né, a mesma coisa, sua esposa vai ter um trabalho, misericórdia. Então assim, deixa Deus fazer isso, porque coitado do seu marido, né, coitado da sua esposa, tem que dar... Trabalhar o seu temperamento, você ficar parecido com Deus, né? Você ficar parecido com Jesus, né? Que luta, coitado, né? Aí vai anos de casamento, vai desilusão, vai marcas, vai feridas, né? E não precisa disso. A gente pode desfrutar do melhor de Deus, da liberdade de Deus, sem você passar por essas coisas. Então deixa Deus trabalhar no seu temperamento. Pessoas que são reféns das emoções. Deus, ele trabalha no nosso temperamento por quê? Ele precisa nos moldar. Para estarmos aptos à palavra de Deus, nós precisamos estar moldados por Deus. Né? Para você estar, como diz lá em Filipenses, né, Paulo? Para que você seja um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade, um obreiro aprovado pelo Senhor, você precisa ser moldado por Ele, pelas mãos dEle. Você não vai ser moldada pelas mãos do seu professor, do seu chefe, né, do seu amigo, não. Eles podem até fazer alguma coisinha, né? E você vai passar algum aperto nas mãos deles. Mas com Deus é diferente. Deus trabalha com amor. Deus trabalha com cuidado, né? Ele nos corrige nessas coisas, nessas pequenas coisas. E Deus, sinceramente, Ele não precisa tanto assim da gente, a ponto de nos usar da forma que nós estamos, não. Da maneira que nós estamos, de qualquer maneira. Ele não vai nos usar enquanto a gente não mudar. Enquanto nós não mudarmos. Não, Deus vai me usar assim, Ele precisa de mim, eu toco guitarra bem, né, eu toco bateria, né, lá na igreja está precisando, né, a minha voz é uma bênção. É claro que Deus vai me usar. Não vai, varão. Talvez você ache que Deus está te usando, mas o que Deus tem para você é muito maior, muito além do que isso aí que você acha que está sendo. Eu glorifico lá na igreja, eu adoro, eu toco. Tem gente que toca, mas nunca experimentou de Deus, nunca viveu uma experiência com Deus. É porque não dá liberdade para Deus moldar ele. E pessoas que são reféns das emoções, normalmente são pessoas que não se amam. É muito difícil uma pessoa que não se ama, ela ter mesmo o controle das emoções dela. Porque essas pessoas, elas têm dificuldade de deixar que os outros a amem. Ou seja, se ela não se ama, ela tem um sério problema também, porque ela não deixa o outro amar, porque ela não sabe como que é se amar, então como é que ela deixa o outro amar ela? E o outro sofre, né? Que o outro quer amar ela, o amigo, a amiga, a mãe, o pai, o irmão, quer amar, quer demonstrar amor, e ela não deixa de jeito nenhum.
Não abraça ninguém, porque ela não se deixa abraçar, não deixa ninguém abraçar ela. Automaticamente ela não abraça ninguém. Aí automaticamente ninguém vai abraçar ela. Né? E aí ela se acha a pior pessoa do mundo, ninguém ama ela, ninguém quer ela. Automaticamente também não sabem dar nada, não oferecer nada, né? Não sabem receber, não dá. Se acham feias e aí enxerga todo mundo feio. Aí acontece duas coisas. Se acham feias e aí acha que todo mundo é feio também, porque né, não tem nenhum padrão para ela de beleza, tudo é feio. Ou então ela se acha feia e todo mundo é muito bonito, né? Só ela que é feia. E assim, misericórdia. Né? Essa pessoa ela precisa do cuidado de Deus. Ela precisa permitir que Deus trabalhe na vida dela. Porque se você não deixar as pessoas te amarem, dificilmente você vai conseguir também se aceitar, né? Se amar. Não se conhece. Pessoas normalmente que são reféns das emoções, elas não se conhecem. Não sabem do que são capazes, de todo o dom que têm. E ao mesmo tempo não sabem com o que não podem envolver. Quando você não se conhece, você não sabe das suas fragilidades, você não sabe das suas fraquezas, você acaba se envolvendo com coisas que não é para você se envolver. Por exemplo, pessoas que já foram viciadas em droga. E acham que estão bem, né, já recuperaram, mas não sabe que ela tem ainda uma caída ainda pelas drogas. Aí ela vai trabalhar num lugar que tem pessoas que mexem, ou vai andar com amigos que mexem com drogas, ou que frequentam lugares que tem droga, ou que tem álcool, que tem qualquer coisa. Por exemplo, pessoa que antes era alcoólatra e agora se converteu. Aí ela gosta de sair com pessoas alcoólatras. Né? Ela não se conhece. Né? Por exemplo, Judas. Judas, ele tinha um problema sério com o dinheiro. Seríssimo. Ele estava certo no lugar que ele estava. Ele era o tesoureiro. Ele cuidava de todas as finanças. Ou seja, colocaram galinha na mão da raposa. Né? E aí o que aconteceu? Ele tinha um sério problema e esse sério problema virou um problemão lá na frente. Né? Ele entregou o mestre por 30 moedas de prata. Aí você acha assim, não, Rafael, ele não tinha problema com o dinheiro, 30 moedas. O que é 30 moedas? Não, eu tenho 30 moedas aqui no meu bolso. Não, 30 moedas era muita coisa. Né? Comprou-se um campo gigante. Né? Depois você vê lá que Judas ele entregou as moedas de volta, arrependido não, ele teve remorso. Né? O remorso muito grande sobre ele. O diabo, ele é assim, ele vem e fala, faz isso, vende lá o mestre, você não tem nada a perder, você precisa do dinheiro, você gosta de dinheiro, não custa nada você ir lá vender ele por 30 moedas, né? Não vai acontecer nada demais, né? Vai só ser entregue, vai ser preso e pronto. O diabo faz isso. E aí depois que já aconteceu, o diabo sai de cena e ele deixa a pessoa sozinha. Né? E aí ele começa, os demoninhos começam. Que absurdo, você entregou o mestre, né? Agora não tem salvação para você, não tem jeito para você mais, que coisa horrível que você fez. Fora as pessoas também, né? Que falam. E aí o que ele fez? Em remorso, acreditava que para ele não tinha mais jeito, não tinha salvação para ele, não tinha perdão para ele, que é o que as pessoas falam, né? Não, para mim não tem jeito mais não. Principalmente pessoas que já mataram, né? Não, para mim não tem jeito mais. Né? Eu vou continuar, mataram, roubaram, prostituíram, né? Uma vez a menina falou assim, eu vou pro show. A minha mãe falou assim, não vai não, né? Vão para a igreja. Ela falou assim, não, eu vou sim, eu já vou para o inferno mesmo, então deixa eu continuar. Mas olha a mentira que o diabo fala para eles. Por quê? O que a Bíblia fala? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se todo mundo conhecesse esse versículo, ninguém se entregava, ninguém se matava. Ninguém vivia entregando a vida para o diabo porque ele acha que vai para o inferno. E aí Judas achou que não tinha mais jeito para ele. Olha só, apesar de andar com Jesus, viver com Jesus o tempo todo, ele ainda achava que não tinha mais jeito. Mas era fácil, era só ele ir até Jesus e falar, Jesus, eu me arrependo. Olha, Pedro negou Jesus 3 vezes. Era muito mais próximo de Jesus e negou Jesus 3 vezes. E ele se arrependeu, a diferença, né? Que Pedro se arrependeu, Judas não se arrependeu. Isso era coisa de falar lá na frente, mas já falei. Convicções abaladas. Pessoas que são reféns das emoções normalmente têm suas convicções abaladas. Não adianta você tentar encontrar felicidade se você não encontrar a resposta para 3 perguntas. Quem é Deus? Quem é você? E por que você está aqui?
Não adianta você ficar buscando, eu quero ser feliz, eu quero ser realizado, né? Eu quero, né, estabilizar em todas as áreas da minha vida. Se você não tiver resposta para quem é Deus, quem é você e o que você está fazendo aqui na terra. Para o que você foi chamado? Eu fui chamado para adorar a Deus. Não, isso é muito vago. Todo mundo foi chamado para adorar a Deus. Nós somos adoradores de Cristo, né? Somos verdadeiros adoradores. Nós somos colocados aqui na terra para adorar a Deus. Amém. Todo mundo aqui é. Agora, para que você foi chamado? Né? Qual que é o seu dom? O que Deus colocou na sua vida? Né? É para cuidar de adolescentes? É para cuidar de crianças? É para louvar? É para ser levita? É para né, ser músico? É para pregar a palavra de Deus? É para ser evangelista? Né? É para ir nas prisões? É para ser missionário em outras terras? Para que Deus te chamou? Né? Para que você está aqui? Você precisa entender isso. Você precisa ter um ministério. Né, um ministério seu, né, você vê, né, as pessoas, os pastores, né, que estão na mídia, cada um eles têm algo específico deles, eles têm os jargões deles, né, eles têm aquilo que é próprio deles usarem, né, a gente vê, né, eles cantando, falando alguma coisa, a gente já entende, subentende que é aquela pessoa que falou aquilo. Então você precisa entender qual que é o seu chamado aqui na terra. Quem é Deus? Tem pessoas que não sabem quem é Deus. Fala que ama a Deus, que serve a Deus, né? Que Deus é tudo na vida dela, mas até hoje não sabe quem é Deus. Porque na hora da aflição, na hora do desespero, não sabe clamar a Deus. Não conhece quais são as promessas de Deus. Né? Não sabe a profundidade, a largura, a altura, o tamanho de Deus. E aí muitas vezes não pede a Deus o que quer. Por quê? Acha que Deus não pode dar, né? Porque não conhece a Deus. Então você precisa conhecer a Deus. Como é que eu descubro quem é Deus? Vai ler a palavra, né? Vai ler, vai estudar, vai ver o que Deus é capaz. Porque quem é Deus? Deus é aquilo que Ele é capaz de fazer, aquilo que Ele é na nossa vida, né? Aquilo que Ele faz e aquilo que Ele não faz. Né? Deus é a permissão dEle, Deus é a vontade dEle, né? Deus é o instrumento que age na nossa vida. Então, assim, você precisa entender a palavra de Deus para conhecer a Deus. Porque a palavra é o verbo, a palavra é Jesus, né? E Jesus é Deus, né? E aí você vai entendendo as promessas de Deus, aquilo que você tem não como promessa, mas como fidelidade de Deus na sua vida mesmo. Né? Deus promete que você vai herdar a terra. Então é a terra que você tem para você. Deus não fala que nós vamos ter a terra que se quiseres e creres, comereis o melhor dessa terra. Então é o melhor dessa terra que você vai comer. Né? Não é pouca coisa não. Não é coisa fajuta não. Não é, né, pequenas coisas aí. Sei lá, sabe? Eu sei que Deus tem coisa grande, coisas maravilhosas que não chegam ao nosso coração. Se comparar com os outros, pessoas que são reféns das emoções, elas tendem a se comparar com os outros. Por exemplo, o irmão faz uma viagem para Nova York. Aí você faz uma viagem para São José do Rio Preto, sei lá. São José do Rio Abaixo. E aí o irmão, ele vai para Nova York, ele faz check-in lá no Facebook, né? Fulano fez check-in em Nova York. Ninguém faz check-in em São José do Rio Abaixo, né? E assim, o Facebook acabou virando uma exibição, né? Outro dia uma pessoa viajou, uma pessoa que eu tenho no Facebook, falou, fulano fez check-in no aeroporto de Belo Horizonte. Aí depois, fulano fez check-in no aeroporto de São Paulo. Ela foi, fulano fez check-in no aeroporto do país lá que ela foi. Né? Aí cada aeroporto ela fazia um check-in, pra gente saber onde ela estava. E aí ela ia numa cafeteria, fulano fez check-in na cafeteria tal. Fulano fez check-in. E aí punha o nome lá em inglês do lugar, né? Aparecia o nome em inglês. Ninguém sabia onde ela estava, nem sonhava onde ela estava. Eu falei, meu Deus, pra que isso, né? E aí o outro fica lá. Fulano foi para os Estados Unidos e eu fui para Teixeiras. Né? O lugar mais longe que eu já fui é Belo Horizonte. E aí fica se comparando, o Deus dela não é o meu Deus não, porque o Deus dela leva ela para o exterior, o meu Deus não me leva. Né? Mas essa comparação para quê? Não precisa disso. Você é escolhida de Deus, Deus tem coisas específicas para você. Se você buscar, Deus te dá. Se você pedir, Deus te dá. Né? Eu tenho um sonho de conhecer o país tal. Você vai conhecer, meu amado.
Com certeza, em nome de Jesus. Agora é muito fácil, é só juntar milhas no cartão de crédito. Tem gente que nem paga por passagem, vai tudo em milhas, né? Tudo. Hoje em dia, antigamente, só rico que andava de avião, gente. Só rico, só político, só presidente. Agora todo mundo anda de avião. Até Viçosa agora tem avião para Belo Horizonte, não é? Não tem? Já pensou? Então, eu fiz um cruzeiro há uns 5, 6, 7 anos atrás. E aí, a dona falou assim, vamos olhar preço de cruzeiro. Eu falei, você está doido? Isso é só gente do exterior que faz cruzeiro. Achava que nem no Brasil tinha cruzeiro. Né? E aí, a gente foi olhar, baratíssimo, sabe? Assim, muito barato. Acho que era 1.700 de 10 vezes nós dois. Tudo incluso lá dentro, você só pagava bebida, né? Só refrigerante, suco, essas coisas. E tudo incluso. Então, assim, é fácil, gente. É fácil viver o melhor de Deus nessa terra. Não é difícil, não. É só você acreditar. É só falar, Deus, eu quero. Deus, eu quero. Um dia eu quero ir para Paris. Amém, você vai para Paris. Eu quero que a minha lua de mel seja na França. Você vai para a França. Deus quer realizar os desejos do seu coração. Amém? O irmão tem carro, eu não tenho. O irmão tem carro, amado, mas ele não consegue cantar como você canta quando está indo a pé para a igreja. Essas coisas que você precisa entender. Tem pessoas que têm carro, não conseguem cantar com o CD que está tocando no carro dele. Mas você a pé vai cantando e volta cantando. Né? De bicicleta você vai cantando e volta cantando. Aí a pessoa tem carro com kit multimídia no carro, não consegue cantar, porque está triste. Né? Tá refém das emoções, está chateado, mas você não. Você vai a pé, mas você vai cantando. Deixa eu cantar, porque vai demorar tanto, quem sabe eu vou mais rápido, né? Se eu cantar, eu distraio. E a gente não precisa ficar se comparando. Fulano tem mais de Deus que eu. Nossa, meu Deus, isso aí destrói qualquer um. Fulano tem mais de Deus que eu. Porque fulano fala em línguas e está em pecado e eu não falo. Deve ser por isso que você está preocupado com fulano que está em línguas em pecado, por isso você não fala. Né? Vai preocupar com a sua vida espiritual. Irmãos, isso é fato, já havia acontecendo, tá? Fulano, como é que pode? Fulano fala em línguas, Rafael, está com a vida toda errada e eu não consigo falar em línguas. Assim, cuida da sua vida então, né? Então, assim, essa preocupação, essa comparação com o outro, ela mata, ela destrói você. As circunstâncias é que mandam na pessoa. Se tiver só em vitória, é alegria. Se tiver em derrota, é tristeza, é murmuração. Assim, esqueci de ler o título aqui. Ficam tristes ou felizes de acordo com as circunstâncias. Pessoas que são reféns das emoções ficam tristes ou felizes de acordo com as circunstâncias. Se o dia está de vitória, está alegre. Se o dia está de derrota, está triste, está murmurando, está reclamando. O pastor cumprimentou a pessoa hoje, está alegre. Está falando, ai, nossa, me sinto tão amada nessa igreja. Né? Jesus me ama tanto. Ela sabe que Jesus ama ela porque o pastor cumprimentou ela. Porque a irmã cumprimentou ela. Aí o pastor não cumprimenta ela naquele dia. Vou mudar de igreja, vou abandonar Jesus, porque se o pastor não me ama, que dirá Jesus? Jesus não vai me amar também. Né? E aí essas inconstâncias, né? Jesus, assim, meu Deus, abre mão de Jesus por tão pouco. Né? Qualquer abalo, né? Qualquer coisinha que acontece na igreja. Se o pastor não me cumprimenta, amado, eu vou lá e cumprimento. Sabe? Se a irmã não me cumprimenta, você está meio estranha comigo, hein, irmã? Foi aquilo que eu te falei? Por isso você ficou chateada? Irmã, eu tive que falar, não tinha jeito, não. Eu chego mesmo, a pessoa se afasta de mim, eu falo, não tem negócio de ficar afastado, não, tá? Você me perdoa, mas, eu tinha que falar, né? Era importante falar, o Senhor, eu estou falando isso, é questão em relação a discipulado, né? Porque a gente discipula, aí às vezes o discípulo fica meio afastado da gente, que você falou alguma coisa, eu chego e falo assim, eu estou vendo que você está meio aborrecido, mas eu não aceito não, tá? Porque eu te amo em Jesus, né? Jesus está cuidando de você, então vem cá me dar um abraço. Né? Aí a pessoa vai, né? Não quer nem dar um abraço, tem que abraçar, é obrigada a abraçar.
Né? E assim, se o pastor não me cumprimentar, amado, não tem problema se o pastor não te cumprimentar. Sabe, às vezes aquele dia ele está apertado, ele está correndo, né? Se aquela irmã não te cumprimentar, ou se a sua discipuladora não te ligou aquela semana, né? Ou a sua líder não te ligou aquela semana. Você faltou 2 domingos e ninguém sentiu sua falta. Meu Deus, não tem problema. A igreja tem 400 pessoas. Eu sento normalmente aqui na frente. Eu não vejo as pessoas, porque eu estou aqui na frente, eu não vejo. Aí, até que eu chego lá fora, um monte de gente já foi embora. Ou seja, se a pessoa veio ou não veio, eu nem dei conta. Aí depois, durante a semana, eu pergunto, fulano, você foi na igreja? Mas aí, às vezes, não dá tempo de eu perguntar se fulano foi na igreja. Aí eu falo assim, não fui domingo, nem sentiram minha falta. Para quê? Não preocupa com isso, né? Quem cuida de você é Deus. Né? E se não vier te cumprimentar, você chega. Se não te convidar para comer hambúrguer depois do culto, você se convida. Você, onde vocês vão? Ah, nós vamos ali no Sonezito comer cachorro quente. Só então eu também vou, tá? Aí, fala assim, se alguém quer ajuda aí, eu tenho as moedinhas aqui, ajuda ainda a pagar para alguém. Né? E aí você vai introduzindo na turma. Ah, ninguém nunca me convida para sair, ninguém nunca me convidou para a cela, então se convida. Assim, pastor, onde é que tem cela de jovens aqui nessa cidade? Né? Onde é que funciona? Qual o horário que é? Ah, então tá. Aí você chega lá, aparece lá e pronto. Você não vai sair mais. Pecar e não consertar. Você se torna refém das suas emoções quando você pega e você não procura o conserto. Isso eu acho que eu já falei lá no início, isso aqui é muito sério. Não confessarmos nossos pecados nos traz um peso muito grande. Não arrepender dos nossos pecados traz um peso de morte. Né? Aí eu falei sobre a história de Judas. Ele não conseguiu lidar com a traição. Ele ouvia vozes. Você viu o que você fez? Entregou um inocente, entregou o mestre. Isso não tem perdão, não tem volta. A palavra fala que aquele que confessa alcança misericórdia. Judas andava com Jesus e não sabia disso. O pecado estava tão latente que o não deixava ver, não deixava ouvir a voz de Deus. Então, quando nós pecamos e não confessamos os nossos pecados, nós temos um sério problema, porque nós trazemos para a gente peso de morte. Né? A gente está no mês aí contra o suicídio, né? E a gente tem visto que as pessoas elas se matam, não é porque elas não querem viver, é porque elas querem tirar aquilo que está doendo, aquilo que está pesado sobre a vida delas, que elas não conseguem abrir mão desse fardo. E aí elas se matam para matar essa voz dentro dela, matar essa dor dentro dela. Mas isso é falta de confessar, é falta de consertar, de conserto com Deus. Vai lá, se arrepende e pronto, acaba com a história. Né? O pecado na nossa vida, eu já falei, tem que ser por acidente, não só. Né? Pecado consciente, pecado, né, uma vida de pecado, prática. O pecado nunca pode ser uma prática na nossa vida, mas apenas por acidente. Se você pecar, vai lá, arrepende e volta. Se eu me arrependo, minha vida está aqui diante do Senhor. Me arrependo todas as vezes que eu não quis orar. Me arrependo todas as vezes que eu não quis falar com o Senhor. Me arrependo todas as vezes que eu não quis ler a palavra, entender os seus mistérios, conhecer o Senhor profundamente. Me arrependo de ter falado mal do meu irmão. Arrepende. Sabe por quê? Porque senão aquilo ali vai te destruir. Isso vai te destruindo aos pouquinhos. Nos tornamos reféns das nossas emoções por não mergulhar fundo em Deus. Quando as emoções são maiores que nós, não é Deus que está no comando das nossas vidas. Se conhecemos a Deus verdadeiramente, entendemos que esses sentimentos não podem fazer parte das nossas vidas. Dúvida, angústia, depressão, síndrome do pânico, baixa autoestima, bulimia, anorexia, tristeza, bipolaridade. Gente, nada disso pode fazer parte da sua vida. Né? Síndrome do pânico, o que é isso? A pessoa ela não consegue ficar num lugar, né? Depende, cada um é uma coisa. Tem pessoas que não conseguem entrar no elevador sozinha, tem pessoas que não conseguem ficar num lugar fechado, tem pessoas que não conseguem entrar no hospital, tem um pânico de hospital, ou tem pânico de cemitério, ou tem pânico de qualquer outra coisa. Né? Não consegue fazer nada daquilo relacionado àquele problema, aquele pânico sozinha. E o que a palavra de Deus fala? Que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então nós não precisamos ter medo. Né? O que aconteceu com Jó? Né? O que ele diz na palavra? Que aquilo que ele temia sobreveio sobre ele. O que eu receava me aconteceu. Né? O que eu temia veio sobre mim. Ou seja, se você teme, se você tem medo, aquilo vai acontecer. Né? O que ele receava que acontecesse, aconteceu, veio sobre a vida dele. Né? E foi desastroso.
Né? Na verdade, quando isso é uma brecha. Muitas pessoas acham que Deus permitiu que o diabo tocasse na vida de Jó. Mas não foi Deus. Foi a brecha que ele deu. Foi o medo, foi a abertura que ele deu. Deus não permite que o diabo toque nas nossas vidas. Deus não quer isso, jamais. Mas nós damos brecha. Nós abrimos brecha para o medo. E aí o medo vem o diabo e entra. Nós abrimos brecha para angústia. E aí ficamos angustiados. E ali gera feridas, gera aflições. Não conseguimos relacionar com as pessoas. Né? A gente abre a brecha da raiva. E aí o diabo, ele ministra. Sabia que o diabo é ministro também? Ele ministra raiva, ódio, né? Medo, destruição na sua vida. Ele é ministro também. Anorexia, né? Quantas adolescentes, né, sofrendo de anorexia, de bulimia, né, que acha que é gorda. Quem que você acha que fala que ela é gorda? A anorexa, que é magra, e ela ainda acha que é gorda. Quem que você acha que fala para ela que ela é gorda? O espelho. As pessoas tentam falar o contrário com ela o tempo todo. Mas o diabo lança uma mentira sobre ela que ela acredita de uma forma que se torna uma doença. E ela não consegue sair daquilo sozinha. Bipolaridade, meu Deus. Né? A mesma hora que você está triste, você está feliz. As pessoas, elas não sabem como é que você está. Né? A pessoa tem que falar assim, aqui, como é que fulano está hoje? Dá para conversar com ele hoje? Dá para visitar ele hoje? Não, hoje ele está triste. Deixa ele no canto dele, que hoje ele está triste. Não mexe com ele, não. Hoje ele está feliz. Já pensou como um marido sofre com uma esposa bipolar? Como um esposo sofre, como uma esposa sofre, como uma mãe sofre com um filho bipolar. Ela não sabe que hora falar, não sabe o que deve falar, a hora certa de falar. Então, isso não faz parte da nossa vida como cristão, amém? E nós precisamos entender isso, porque nós precisamos ajudar as pessoas lá de fora. As pessoas que sofrem dessas questões, sofrem dessas emoções, são reféns. Você é refém da liberdade que Deus deu para você. Então, vai ministrar essa liberdade na vida dessas pessoas. Exemplo de Herodias. Eu queria dar o exemplo de Herodias para vocês. Está em Marcos 6,19. Você pode anotar, não precisa abrir. Marcos 6,19. É quando Herodias, ela era a esposa de Filipe, irmão de Herodes. E Herodes começou a ter um relacionamento com ela, sendo esposa do irmão dele. Ou seja, ele começou a ter um relacionamento com a cunhada dele. E aí, acabou, Filipe não fala na Bíblia, né? Mas se a gente buscar pela história, a gente vai conseguir ver alguma coisa. Mas Filipe morreu. Possivelmente, Herodes mandou matar, né? Ou colocou ele na frente de alguma guerra lá e ele morreu. Ou seja, ou ele matou, né? Ou ele mandou alguém matar. Afinal de contas, ele queria a mulher dele. Matou o próprio irmão. E aí, Herodias, tendo um relacionamento com Herodes, naquela época, João Batista, ele era o profeta daquela época, daquele tempo. Ele era conhecido como Elias daqueles tempos. Né? E ele era temido por muitas pessoas. E João Batista chegou para Herodes e repreendeu ele. Ele falou assim, olha, o que você está fazendo não é lícito. E aí Herodes temeu. Ele estava preso, João Batista estava preso, mas como Herodes temia, afinal de contas ele era um profeta, né? Ele não queria matar de jamais João Batista, pelo contrário, ele queria depois ainda, né, tirar ele da prisão. Só que aí, um dia Herodes deu uma festa, né, todo mundo bebendo, né, Herodes bebendo demais. E aí a filha de Herodias foi dançar para Herodes, era aniversário dele, foi dançar para Herodes. A filha dela, Salomé. E aí dançou lindamente, né, bonitamente lá para ele. E ele falou assim, você dançou muito bonito. Tudo que você me pedir eu vou te dar. Pode pedir, o que você quer? O que você me pedir eu te dou. Se você quiser eu te dou até metade desse reino. Já pensou? Metade do reino? O reino era gigantesco. E ele falou, eu te dou metade desse reino. Aí o que a menina fez? Foi lá na mãe dela. Falou assim, mãe, Herodes falou que me dá metade do reino, mãe, nós estamos ricas. Acabou, né? Nós vamos ser rainha, nós vamos ser princesa, nós vamos ser tudo. Ele vai dar metade do reino para mim, mãe. Falei assim, não, você não vai pedir metade do reino, não. Herodias, ela tinha ódio, ela odiava João Batista. Por quê? Porque ele falou, ele confrontou Herodes no pecado dele. Né? Ele falou, olha, você está tendo um relacionamento com uma pessoa que não é seu marido. E ela tinha ódio de João Batista. E aí o que ela pediu? Falou assim, não, você vai pedir a cabeça de João Batista.
Ela, mãe, você está doida? Pedir cabeça de João Batista? Nada, eu vou pegar, né? Eu quero a metade do reino. Ela falou assim, não, você vai pedir a cabeça de João Batista. E ela foi lá e falou assim, olha, ele, o que você quer? Você quer metade do reino? Ela, não, eu quero a cabeça de João Batista. E aí Herodes, né, como ele não podia voltar com a palavra dele, porque ele jurou que daria a ela o que ela quisesse, como ele estava diante de muitos homens ali, né, que tinham ouvido, ele mandou ir lá e decapitar João Batista. Apesar do temor dele, apesar dele saber que João Batista era profeta. E o que eu entendo? Olha só, o que aconteceu com Herodias? A raiva dela, o ódio dela era tão grande contra João Batista, que ela não conseguiu ver, né, o que ela podia ganhar. Olha só, Herodes estava dando metade do reino para ela. Ela falou assim, não, eu quero a cabeça de João Batista. A raiva, o ódio que ela tinha dentro do coração dela não permitiu que ela recebesse o melhor. Né? E é isso que Deus faz. Ele fala assim, olha, eu quero te dar o melhor. Eu quero te dar todo esse reino. Eu quero te dar tudo o que você quiser. Você quer ir para a França, você vai para a França. Você quer conquistar a terra, você vai conquistar a terra. Você vai conquistar as nações. Você vai ser referência na sua geração. É isso que você vai ser. Você quer ser advogado, médico, não sei o que você quer, você vai ser. Né? Pede, clama a mim, responder-te-ei, darei tudo aquilo que você me pedir. Né? Os desejos do seu coração, é o que Deus quer. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Né? Tudo isso é promessa de Deus para a sua vida, é essa terra. É tudo que tem nessa terra. E depois, quando você morrer, é o céu, né? A eternidade. E aí ela não conseguia, sabe por quê? Quando a gente tem raiva, quando a gente tem ódio, a gente não enxerga nada, a gente só quer ver a outra pessoa se dar mal. A gente só quer ver o ódio sendo ainda cada vez mais alimentado e quer lançar aquele ódio sobre aquela pessoa, a raiva sobre aquela pessoa. João Batista não fez nada. Aí você fala assim, que absurdo, né? João Batista fez nada, só falou para ela que ela estava em pecado, que isso não era lícito diante de Deus. E quantas vezes você fica chateado quando alguém chega para você e fala, olha, amado, ainda fala amado, né, amada? Olha, amado, o jeito que você está procedendo não está correto. As roupas que você está usando não estão de acordo, né? Ou os caminhos que você está andando não estão direitos, não está certo, né? Deus não está feliz com isso. Ou então vamos fingir que, não tem problema, Deus está triste. Então tá, mas o final não vai ser legal, né? O seu final não vai ser bacana, né? E aí você fica chateado, não, que fulano falou da minha roupa. Não, fulano falou que eu estou nos caminhos errados, estou nada, eu estou indo na igreja direitinho. Né? E você não quer reconhecer o seu erro. E aí você começa a ter raiva daquela pessoa, você não quer perdoar aquela pessoa. E ela fala, você não sabe, é tão difícil perdoar, não é nada, amado, não é não. Se você coloca diante de Deus, Senhor, me ajuda a liberar perdão. Amado, você perdoa e você ainda sente um amor tão grande pela pessoa, que é só Deus mesmo. Né? Uma vez eu senti raiva, muita raiva da minha professora, porque ela me deu pau por falta de uma matéria que eu passei, mas eu tomei pau por falta. E aí eu não conseguia olhar para a cara dela. Eu fiquei, meu Deus, eu não dou conta de olhar para ela não, meu Deus, eu não dou conta de ter aula com ela de novo. Né? E por quê? Porque eu tinha os atestados do médico do Nicolas, eu faltei por causa, né, do Nicolas, na verdade, que ele estava de atestado, eu tinha que ficar em casa, ela tinha os atestados, mas atestado não abona a falta. Atestado é só para você repetir um trabalho, repetir uma prova, mas não abona a falta. E aí ela sabia disso, mesmo assim, ela não deu um xizinho lá na minha asfalta, né? Mas a madame não estava errada, não, sabe? Ela estava no direito dela. Eu faltei mesmo. E aí eu falei, Senhor, me ajuda a perdoar. É uma das professoras que eu saí da faculdade admirando, amando. Eu votei nela para ela ser a professora homenageada, ela só não ganhou. Mas para mim hoje ela é um dos exemplos que eu tenho como professora. Pouquíssimos que são os que eu tenho. E eu falo, gente, como que pode? Eu não acredito que eu senti raiva dela um dia. Né? Mas isso é o que Deus faz. Então não perca o melhor de Deus por causa de raiva, por causa de ódio, por causa de emoções que fazem você ficar aprisionado. Amém? E a outra que eu queria dar o exemplo, já acabou o tempo, né? É só de Absalão. Anota aí, 2 Samuel 13, 22. Que Absalão, ele era irmão de Amon. Só anota, não precisa abrir não. Absalão era irmão de Amon e irmão de Tamar.
né? Todos filhos de Davi. Só que Amon era era irmão só por parte de pai, não era por parte de mãe. Absalão e Tamar eram filhos de pai e mãe. E aí Amon, ele criou uma cilada para ele estrupar a Tamar, né? Se prostituir com Tamar. Então ele preparou lá de ficar sozinho com ela, né? Se prostituiu e deixou ela lá. E aí contaram para Absalão, falou assim, ó, Amon teve relações com Tamar. E aquilo gerou um ódio muito grande dentro do coração dele. Mas ele não falou nada. Nada ele falou. E aí, passados-se 2 anos, tudo como se nada tivesse acontecido. Ele criou organizou uma festa. E todo mundo ia estar presente nessa festa. Todos os irmãos, o pai, né, Davi, todo mundo. E Amon também. E aí Davi falou assim, meu filho, eu não vou não, porque para mim ir vai encher a festa, né? Eu tenho que ir com o pessoal, com os guardas e tal. Eu não vou não. E aí Absalão falou assim, manda Amon então. E aí Davi achou meio estranho assim, mas ele falou assim, já passou 2 anos, né? Não vai acontecer nada não. E aí Amon foi para a festa. E aí Absalão falou para encherem o copo de Amon sem parar. A todo tempo, não parem de encher o copo de Amon. Para ele ficar bêbado, e no momento que ele ficou bêbado, ele pediu para 2 homens matarem ele. E mataram o irmão dele. E aí depois lá na frente, se você for ler, aconteceu a mesma coisa com Absalão. Né? Mataram ele também, da mesma forma. Então assim, se ele tivesse falado, né, assim, olha, você fez errado, o que você fez foi errado, né, acusar ele, né, de alguma forma, né, obrigar, se fosse bater na cara do irmão, né, batesse na cara do irmão, não tinha problema não, mas ele guardou, né, dentro do coração dele. Extravasa, coloca tudo para fora, o seu ódio, a raiva que está dentro de você, sabe? Isso acontece muito entre irmãos, né, entre pai e mãe, né, filho sentir raiva de pai, filho sentir raiva de mãe, né, mas fala para sua mãe, às vezes ela não sabe que está fazendo mal para você, mas está, ela não sabe, mas você tem que falar, seu pai, seu irmão, né, fala assim, olha, aquele dia que você falou isso e isso comigo, olha, eu fiquei muito chateado, que isso, não falei com essa intenção não, pois é, mas me chateou e eu fiquei chateado, só que olha, eu te perdoo em nome de Jesus. Sabe uma coisa que eu aprendi que mudou a minha vida, os meus relacionamentos, amado. Eu entendi que eu era assim, se alguém falasse alguma coisa comigo, principalmente alguém da família, porque fulano falou, né, fulano, né, vou encontrar ele só de todo domingo na igreja, mesmo não tem problema. Mas quando é pessoa da família, você fica machucado. Né? E aí, quando pessoas da minha família faziam alguma coisa, eu falava alguma coisa, me cutucava, finetava, né? Eu ficava mal. Aí, meu esposo, a dona fala assim, o que foi? Nada não. Não, o que foi? Não dei nada não. Aí, às vezes, a própria pessoa vinha, eu falei, como é que pode a pessoa vir conversar comigo, né? Falou isso comigo, ainda tem coragem de conversar comigo. Né? E eu ficava magoada, chateada. Às vezes, até mesmo com meu esposo, assim, não é nada não. Como é que pode, gente? Como é que ainda me pergunta o que ele fez? Ele não sabe o que ele fez, não. O que ele falou, o que me magoou. Só que, gente, a pessoa acha que ela não fez nada demais. Ela não sabe que ofendeu, não sabe que magoou. E aí eu decidi, falei assim, olha, se eu não tiver condição de chegar para a pessoa e falar, porque às vezes a gente não tem essa condição. Às vezes a gente não dá conta de chegar para a pessoa e falar. Se eu não tiver a condição de chegar para a pessoa e falar, olha, você me magoou, eu também não vou ficar chateada. Eu não posso ficar chateado, porque a pessoa ela tem que saber. Se ela não sabe, eu não tenho direito de ficar chateada, de ficar fechada, de ficar indiferente com a pessoa. E isso mudou a minha vida. Sabe o que acontecia? Às vezes, na maioria das vezes, eu não tinha condição de falar com a pessoa. Mas aí, como eu não me permitia ficar chateada, aquilo não entrava dentro do meu coração e era esquecido. Eu acabava esquecendo aquilo. Eu falava assim, é mesmo que aquela vez fulano falou, nossa, nem lembrava disso. Aquilo não se tornava uma raiva, não se tornava uma ira, não se tornava uma mágoa. Então eu não deixava entrar. Então assim, aí se eu tivesse condição de falar para a pessoa, eu falava, olha, fez isso, que isso, né? Que besteira. Eu falei, não foi besteira para mim. Então, mas eu te perdoo em nome de Jesus. Tá? A pessoa não precisa nem te pedir perdão. Rafael, eu falo para a pessoa não me pede perdão. Não precisa não, libera o seu perdão, você tá livre. A pessoa não está livre, não, você está. Né? A importância é você ser refém da sua liberdade. Né? E deixa a pessoa lá, se ela quiser ficar presa. Então, guarda esses exemplos, né, da Herodias, né, que abriu mão de metade de um reino para se vingar de alguém que queria o bem dela. De Absalão, que matou o próprio irmão
porque não conseguia falar da raiva, né? Da ira que estava dentro do coração dele. E de todos os outros exemplos, de Judas, né? E de exemplos que nós temos no nosso dia a dia, de pessoas que se tornam amarguradas, né? Que se tornam endurecidas. Porque, já viu pessoas falando assim, eu estou cansada, eu oro e Deus não faz nada da minha vida. Claro que não, o coração está cheio, está cansada, você vai viver cansado. Porque o fardo é grande, o fardo é pesado. Então entrega para o Senhor, né? E seja refém da sua liberdade. Né? A única coisa que você pode ser refém, amém?